E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá então, né, dar sequência nas nossas aulas. E nesse vídeo, então, como anteriormente a gente fez, nós chegamos a abordar sobre a questão da escola de Frankfurt, né? Não tem como dedicar uma única aula para a escola de Frankfurt, tendo em vista o quanto essa esse período teve uma influência não só e teve uma não só mais uma influência, mas foi marcante, né, nas questões não só filosóficas, mas também nas questões culturais, né, nas questões sociais, nas questões, podemos assim dizer, políticas. E como eu sempre costumo dizer para vocês, né, não tem como a gente estudar filosofia contemplando isoladamente, né, a questão da filosofia sem perpassar ela com a importância e trabalhando junto com a importância de trabalhar interdisciplinarmente, né, entre história, geografia, né, e a gente vai ver hoje que nós vamos falar um pouco sobre a questão da chegada, né, desses filósofos e desses intelectuais da escola de Frankfurt no Brasil, como por exemplo a questão do Adorno, que ele e do Walter Benjamin, que eles vão refletir diretamente, né, na questão na área da comunicação, né, porque se no período anterior eles já trabalhavam essa temática na escola de Frankfurt, em Frankfurt, na Alemanha, quando as suas obras chegam aqui no Brasil, elas vão ganhar um solo extremamente fértil, né, para ser, vamos dizer assim, conseguir fazer essa adaptação, tá? Então, quando a gente o objetivo, né, o ponto que nós trabalharemos na nossa aula de hoje é justamente os reflexos dos estudos da Escola de Frankfurt no Brasil, tá? Isso porque, enquanto eu preparava as aulas para vocês ainda, né, na aula anterior sobre a Escola de Frankfurt propriamente dita, sua gênese, né, e os seus intelectuais, ficou evidente ali, emergiu, né, um trabalho que era pontual sobre essa questão, né, da escola de Frankfurt no Brasil. Então, qual a importância disso? Né? É justamente fazer essa realidade, né, e quando a gente trabalha com a temática globalização, e isso eu já tinha abordado em outras aulas, né, a temática globalização, ela é muito abordada, foi um tema abordado, mas não deixa de ser atual por Santos, né, que é da geografia, e quando ele fala justamente na questão da globalização, ele diz que todo o processo de globalização, ele tem essa questão do global e o local, né? Nós temos, enquanto intelectuais e professores, estudiosos da área da área das humanas, de fazer essa leitura de que nada é isolado, né? Nada é estanque. Tanto que hoje na universidade se trabalha muito com a questão da decolonialidade, né? Ou seja, fazer um caminho inverso, não fazer essa leitura. Quando ocorre essa questão da globalização, a gente sempre diz o quê? Que todo aquele que tenta impor através de uma globalização, e nós podemos ver muito bem a questão da globalização quando a gente fala, eu sempre digo, a globalização para mim não é algo atual, né? E especialmente quando a gente fala na questão do estudo, quando tu tens essa possibilidade de ir fazer um processo de internacionalização, né, de morar em outro lugar, tu percebe que essa atividade intelectual nossa, ela é extremamente efervescente e ela possibilita com que nós façamos esse jogo, né, de estudar em outros lugares. E isso não quer dizer estudar em outro país, em outro continente, né? Até mesmo estudar em outra cidade possibilita com que tu faças uma leitura e
e com que tu consigas fazer aquele processo que a gente tanto fala, né, da suspensão, ou seja, de não ter como certo aquilo aquilo que para ti é único e exclusivamente correto, né? Então todo o processo de globalização vai ter também um processo de localização, ou seja, local, né? Quando tu vai, por exemplo, que tu sai para estudar no outro lugar, vai estudar em Pelotas, em Santa Maria, né, ou vai estudar em Porto Alegre, para gente que é do interior, né, fazer essa, ou por exemplo vai estudar numa universidade, né, na Unipampa, enfim, isso possibilita com que nós façamos uma releitura também do local, né, ou seja, o nosso local, né, a gente começa a fazer esse processo. Então, quando eu vi essa temática sobre a escola de Frankfurt e os reflexos dentro do Brasil, eu achei super importante e super válido para a gente fazer essa leitura, né? E não ficar tão deslocado num continente, parece que tão distante, né, da gente. Então, não tem como deixar de considerar que o boom da escola de Frankfurt ocorre ali em 1930, tá? Mas as leituras, as obras, elas vão começar a chegar, as obras desses autores, e principalmente, né, do Adorno, do Walter Benjamin, do Herbert Marcuse, né, essas, me desculpem a minha, né, da falta de sotaque, eles vão chegar, esses são os três, né? Os três principais, o Walter Benjamin, o Herbert Marcuse e o Theodor Adorno, e eles vão chegar no Brasil mais para a década de 1960, tá? Então a gente começa a perceber que já tem um delay aí muito grande. Gente, só que ela tem, né? Não tem como, isso é incontestável, a gente não tem como não relacionar que a escola de Frankfurt vai passar por um período ali, né, conturbado politicamente, socialmente, né, até mesmo com a questão ali geográfica, né, com questões de disputas, né, militares, enfim, que vai fazer com que ela tenha, entre aspas, uma certa pausa, depois retome novamente. Até porque, se vocês lembrarem, ela não começa com esse nome, né, Escola de Frankfurt, mas a gente tem que lembrar, né, que a primeira exposição ali que falava sobre esses trabalhos de Marx e que depois dá origem, né, à chamada Escola de Frankfurt, ela é a gênese, né, do que na sequência vai evoluir para a chamada Escola de Frankfurt, que é esse grupo de intelectuais, né, que se organizam naquele espaço ali para debater justamente se as ideias advindas da teoria, vamos dizer assim, deixada da teoria marxista, se ela consegue dar conta da proposta ou se não, né? Se ela não consegue dar conta da proposta, né? Da proposta, quando a gente diz assim, ó, da proposta, né, das questões sociais, econômicas, sociais, e a gente sabe, né, que o Marx ele tem essa batida, vamos assim dizer, mais relacionada na área da economia, né? Então mas o nosso dia a dia ele é economia, né? Como eu digo para vocês, o nosso dia a dia é economia, o nosso dia a dia é filosofia. Então eles começam a fazer justamente essa leitura. Pessoal, o que vai acontecer? Esses três autores vão chegar ao Brasil e eles vão vamos dizer assim, se alinhar, né? Ser acolhidos, vamos dizer, em duas áreas, né? Tem duas áreas que a princípio vão sofrer uma influência mais direta, que é justamente a área da literatura, tá? E depois, na sequência, a área da comunicação. Na área da literatura, a gente vai ter uma influência muito forte, né, do intelectual chamado Roberto Schwarz, tá? Que ele vai trabalhar muito
nessa questão do que se chama, né, a questão sobre a brasilidade, né, e a criação dessa chamada identidade nacional. Como a gente sabe, e eu acho que isso é muito interessante no nosso país, nós temos uma miscigenação, né, e isso eles começam a trabalhar, né, esses intelectuais começam a trabalhar nessa características, vamos assim dizer, que é muito peculiar do nosso país. Nós temos pessoas vindas de todos os lugares, né? E aí é que eles começam a dizer que não, tem que ser criada uma identidade, né, do povo brasileiro. O que não quer dizer que identidade, né, e aqui eu destaco bem, esteja relacionado com o brasileiro tem que ser de cabelo laranja, olho cor-de-rosa, essas são as características do brasileiro. Não. Mas sim uma identidade relacionada à cultura. E quando eu falo cultura, eu estou trazendo a definição de cultura de quê? De um conjunto de ações que diz respeito a um grupo, a um determinado povo. Tá? Então, o Roberto Schwartz, já ele é Robert, né? A gente fica lendo o nome dos autores. E o Roberto Schwartz, ele vai trazer, então, vai focar mais nesse mote aí, tá? E quando a gente fala na questão da comunicação, a gente tem que lembrar que a comunicação começa, e quando eu falo assim comunicação, eu estou falando naquela questão, na comunicação mais relacionada à questão, né, ali, não vou dizer assim, ó, pontualmente, porque são cursos extremamente novos, né, mas jornalismo, publicidade, marketing, tá? Ele vai começar a trabalhar estudando a questão da comunicação em massa, né? Como isso se dá? E a gente vai, isso vai ser na década de 1970, né? Então, se vocês pararem para ver, a década de 1970, né, nós vamos ter essa questão da comunicação, e quando eu falo comunicação, todos os meios de comunicação podemos assim considerar, né? Televisão, rádio, né? A gente tem que lembrar que isso não, que por exemplo, o que primeiro se tinha acesso seria o rádio, né? Depois a televisão, e as pessoas começam a perceber que e principalmente os profissionais dessa área começam a perceber que, gente, olha só, isso aí é potente, né? Potente no sentido de chega em todo mundo, chega em tudo quanto é lugar, né? E as pessoas começam, e mais os profissionais da área da comunicação, e por sua vez, então, os intelectuais começam a se dedicar ao estudo, né, da comunicação em massa e começam a estudar os profissionais os intelectuais da Escola de Frankfurt. Porque não deixem de lembrar que a Escola de Frankfurt, ela vai, se parar para lembrar, a questão da comunicação e chegar até a população, né, teve uma grande importância no convencimento de determinadas doutrinas políticas, né, que acabaram eclodindo em guerras. Então, eles começam a lembrar e estudar isso a fundo, né, destacando a importância, né, do como chegar, do como se comunicar, né, o quanto isso é importante e o quanto isso teria um potencial na comunicação em massa. Cabe destacar que esse período, então, é um período em que o Brasil começa, né, o Brasil também está num período de efervescência política, né, e os meios de comunicação também são extremamente importantes para que se tenha conhecimento das questões que estão ocorrendo dentro do país, tendo em vista o tamanho continental que o nosso país é, né? Se parar para comparar, por exemplo, com alguns países da Europa, um único estado como o Rio Grande do Sul é do tamanho de um país dentro da Europa. Então, essa possibilidade de usar um instrumento enquanto meio de comunicação de massa se torna um grande atrativo de estudo
para esses intelectuais, certo? A escola de Frankfurt, ela vai ter um período bem, assim, vamos dizer, marcante, que é em 1960, com a publicação no Brasil da obra Arte e Sociedade, em Marcuse, Adorno e Benjamin, que é do intelectual José Guilherme Melchior. O Melchior vai introduzir, vamos dizer, em 1960, essa obra. E se vocês pararem para ver, no título da obra, além de trazer os três grandes intelectuais da Escola de Frankfurt, ele vai falar justamente sobre arte e sociedade, né? E a arte, ela não deixa de ser um meio de comunicação em massa, né? Porque é aquilo, a gente pode não ter acesso a grandes espaços de obra de arte, mas eu posso te colocar uma obra de arte e cada um ter sua interpretação subjetiva daquilo ali. Por exemplo, aqui eu vou trazer um exemplo aleatório, né? Mas que para vocês perceberem o quanto isso quanto possibilita. O quadro do Picasso chamado Guernica, que a gente sabe que foi um quadro desenhado em um período de guerra, né, em que ele mostra aquelas imagens de cabeça de cavalo e imagens assim que, embora sejam de certa maneira, né, e aqui eu não sou uma perita na área das artes, né, que tu olhando aquele quadro, tu te dá uma impressão muito pesada, né? Tu olha assim, tu diz, nossa, que horror, que, né? Uma cabeça solta, umas coisas quebradas, jogadas, assim. O que a gente percebe justamente com aquilo ali? Que tu não precisa ser um grande, vamos dizer assim, um grande, eu quero achar a palavra certa, um grande estudioso em arte, né, em belas artes, em história, né, história da arte, para tu perceber e tu interpretar, né, na tua maior transparência enquanto ser humano, que aquilo ali está demonstrando uma cena de horror, uma cena de guerra. E era justamente isso que ele queria deixar registrado, né, através daquele quadro. Então, ou seja, a arte como uma possibilidade também de comunicação em massa, né? E a arte e a importância de chegar até a sociedade. Então, quando a gente fala, assim, da necessidade de se ter uma disciplina de belas artes dentro das nossas escolas, né? Eu acho que isso é importante, porque não interessa, né? Não interessa se tu vai num museu na cidade de Pelotas ou se tu vai no museu em uma outra grande metrópole que tenha, né, obras de arte de pintores renomados, isso não faz diferença, entende? Porque aquela obra de arte ela pode estar em um museu em uma cidade, uma metrópole, uma megalópole, né? Assim, como ela pode ser trazida para uma cidade do interior, no Rio Grande do Sul, como por exemplo Pelotas, e ser exposta, e as pessoas provavelmente vão se tocar, né? Se tocar no sentido de se sentirem motivadas, né? A fazer aquela análise, ou seja, fazer podem não saber dizer, né? Está relacionado a uma guerra e coisa e tal. Ele retrata, o pintor quis retratar os horrores da guerra através desse quadro, né? E chamar a atenção das pessoas os horrores que uma guerra faz, ou seja, que é só a destruição. Mas traz aí, né, essa possibilidade de uma comunicação, né, em massa, ou seja, nos faz refletir e nos faz questionar, né, de uma maneira usando esses artifícios, né, da comunicação em massa para nos fazer interpretar um mundo
que de repente não chegue em nós, né? Por exemplo, nós não precisamos estar presenciando aquela guerra, mas nós podemos sentir os horrores que ela faz e que ela traz através daquela obra. Enfim, o que a gente vai perceber é justamente que no Brasil a Escola de Frankfurt vai proporcionar, né, abordar fazer com alguns intelectuais uma análise, né, dessa formação, né, da sociedade brasileira em vários aspectos, né, e também possibilitar com que uma multiplicação da informação nessa sociedade, que é uma sociedade de um país com um caldeirão cultural, né, que talvez pudéssemos dizer, né, seria um pouco soberbo meu dizer, né, mas que a gente sente que a nossa cultura é extremamente rica, não que os outros não sejam, mas que a nossa tem uma diversidade, né, e isso nos proporciona talvez conhecer algumas coisas de uma maneira diferente que os outros povos não conhecem, enfim. Gente, com isso eu consigo fazer esse fechamento, né, sobre algumas influências da Escola de Frankfurt, né, no Brasil, né, não só na filosofia, mas em todas as áreas, tá? Também destaco para vocês o período de tempo em que isso leva, né, de chegar. Hoje as coisas, talvez, justamente pelos meios de comunicação em massa, tudo é propagado e com uma divulgação, né, vamos dizer assim, mais rápida. Mas também, às vezes, eu me faço uma pergunta que talvez, né, aqui vou parafrasear um pouquinho o Bauman, nós não estaríamos vivendo uma modernidade ou uma pós-modernidade líquida, onde tudo flui, tudo vai, mas nada se sedimenta, né? Enfim, mas isso aí é uma conversa para uma outra aula, tá bom? Hoje, então, nós fazemos esse fechamento por aqui sobre a Escola de Frankfurt. Desejo a vocês bom descanso e nos encontramos na próxima aula. Um abração. Fiquem bem.